Se você é do signo de Gêmeos e sentiu vontade de clicar nesse vídeo, confie nessa conexão. Seja muito bem-vindo ao Lua de Cleo Tarô. A energia que se abrirá pede consciência, que é uma leitura coletiva, acolha somente o que fizer sentido e deixe o que não ressoar. Respira fundo, que o tarô oriente, que a intuição conduza e que cada mensagem encontre apenas quem está pronto para recebê-la. Se você tem Sol, Lua ou Ascendente em Gêmeos, essa leitura pode conversar diretamente com você. Se quiser uma leitura na sua energia, meu contato está na descrição do vídeo. Vamos abrir a mesa para Gêmeos? Gêmeos, que ideia ou oportunidade pode transformar o caminho de Gêmeos agora? Que ideia ou oportunidade pode transformar o caminho de Gêmeos agora? Saiu o 5 de paus, o 6 de copas, e a rainha de ouros. Do que estamos falando, Gêmeos? É o 5 de paus, né? Que é uma energia criativa. Ela mostra que algo novo está tentando nascer, mas que ainda está meio bagunçado. De repente você está experimentando algo. E aí vem o 6 de copas, que fala que pode ser uma ideia antiga, um projeto que você já pensou antes, algo que para você tem um valor emocional. Pode ser uma oportunidade que vem através de alguém que você já conhece, ou uma ideia que era antiga, mas agora ela volta com força, sabe? E quando fecha com a rainha de ouros, fala que você põe em prática essa ideia, né? E que essa ideia pode ser rentável para você. Pode ser o quê? Uma ideia simples, que era apenas uma conversa que você quartou na gaveta. Pode ser de trabalho, de projeto, de parceria, de oportunidades que aparecem. Aqui, a transformação acontece quando você organiza o caos que está esse 5 de paus e escolhe uma direção. De repente, Gêmeos é muito mental, né? Então, Gêmeos pode estar com um monte de ideia na cabeça e não está conseguindo colocar em prática, ou quer colocar 2, 3 em prática. Então, o desafio aqui é não se perder no excesso de possibilidades, tá? Não fica analisando todas as opções ao mesmo tempo. A rainha de ouros, ela pede assim, escolha um caminho e construa esse caminho. Não descarte ideias ou conexões antigas, tá? Mas tenha foco, organização e maturidade para transformar essa ideia em ação. Vamos! Qual ideia ou oportunidade merece realmente a atenção de Gêmeos nesse momento? Veio o 6 de espadas, o rei de copas, o enforcado e o louco. Gêmeos, a primeira carta aqui, o 6 de espadas,
ela fala de uma mudança de direção, tá? Mostra de repente uma ideia ou oportunidade não tá ligado a alguma coisa que você já está fazendo, mas sim alguma coisa que te tira desse ambiente de caos, sabe? O Rei de Copas aqui mostra uma parceria, um caminho que envolve intuição, sensibilidade, inteligência emocional. Essa oportunidade não vem de uma impulsividade, mas vem de algo que tem profundidade emocional, um significado verdadeiro para você. E aqui, quando ele vem embaixo do 6 de copas, é alguma coisa que você já pensou no passado. O enforcado, ele traz, ele pede aqui para você, de repente, se você já tentou essa ideia antes e não teve um êxito que você queria, ele pede para você, de repente, ter uma reflexão e enxergar um potencial mais completo da situação. Não é porque você já tentou que não deu certo que não é uma boa ideia. De repente você precisa tentar de uma outra forma, tá? Primeiro você vai vir com a compreensão, que vai te trazer o próximo passo, tá? Um novo começo. Então, assim, a ideia que você tem aí, que é essa ideia que você precisa dar um pouco mais de atenção, ela vai te tirar de um ambiente de caos. Ela tem uma verdade emocional, mas ela exige que você tente de uma forma diferente. E aí, a hora que você tentar dessa forma diferente, vai abrir um caminho totalmente novo para você, tá? A oportunidade certa não é necessariamente aquela que fosse aquela mais estável. Ela te faz sair de um lugar, de uma mentalidade, para um algo novo. Então, aqui, o conselho do tarô é assim: antes de você se chocar nessa ideia, pausa, planeje-se, mas sem achar que é impossível, que é estranho, que não é, tá? Quando a mente se acalma, a direção certa aparece. A verdadeira mudança começa quando você tem coragem de olhar a vida por um novo ângulo. Vamos perguntar qual medo que está impedindo os Gêmeos de dar esse passo na direção dessa ideia ou oportunidade? Qual medo está impedindo os Gêmeos nesse momento? Sete de espadas. O hierofante. E o 10 de espadas. Gêmeos, aqui pra mim, traz o quê? O 7 de espadas, você tá desconfiado. Já você tava no meio de um caos, né? Que você foi embora. E aí você ficou muito... Sabe aquela coisa de cachorro mordido por cobra tem medo de salsicha? Mais ou menos assim. E de repente essa ideia ou essa oportunidade, ela foge um pouquinho das regras sociais que você convive. Que é o que me traz a carta do hierofante.
Mas o bom é que você tá, o 10 de espadas aqui, ele vem como uma um colapso de ideias. Sabe quando os seus mundos entram em colapso? E aí você consegue finalizar, encerrar esse ciclo que te mantinha preso mentalmente nessas regras. E aí você seque. E aí eu vou tirar mais uma carta aqui para saber o que acontece depois disso. Aí vem os 5 de espadas. Então vamos lá. O primeiro medo aqui é o 7 de espadas, né? Que é a desconfiança e autoproteção. Como se você estivesse achando que precisa se proteger. Que é uma energia muito parecida, né? Com essa do começo. Aí vem o Hierofante, que representa que essa ideia não segue totalmente as regras tradicionais. Aí vem o 10 de espadas, que é uma carta muito importante, né? Que ela fala do ciclo que fecha. E aí, a carta que vem depois, veio o 5 de espadas. E aqui mostra que quando essa mudança acontece, você vai ter um confronto interno. As pessoas não vão entender sua decisão, vão questionar. Mas o 5 de espadas, ele também fala que você para de lutar batalhas que não são suas. Então, tipo assim, olha, o que você, a sua opinião é muito importante para mim. Fique na linha e aguarde para ser atendido. Mais ou menos isso. Então, o maior medo seu aqui, Gêmeos, não é a ideia em si. É medo de romper com um padrão antigo, de repente com pessoas que não vão te apoiar. Mas isso aqui já mostra que é um ciclo mental que está se fechando. E aí o que fica para você, Gêmeos? Nem todo caminho novo vai ser compreendido por todos. Às vezes, nós precisamos deixar coisas e pessoas pelo meio desse caminho. Porque elas não vão caber na sua estrutura nova. O que você precisa observar é quais regras fazem sentido para você e se essas regras foram impostas a você ou se são suas mesmo. Quando a gente encerra um ciclo de pensamento, nascem novas direções. E vamos à última pergunta. Essa nova direção vai construir o que na vida de Gêmeos? Qual é o resultado dessa nova direção para Gêmeos? Rainha de Paus, fechando a mesa. O resultado final de toda essa transformação é uma carta do quê? Você vai ter mais autoconfiança. Você vai estar expressando a sua própria identidade. Você vai estar se resgatando depois de um momento que talvez você viveu para os outros. Caos de ideias, a reflexão do enforcado, o encerramento com o 10 de espadas mostra que esse novo caminho te leva para um lugar onde você é o próprio protagonista da sua vida. Você assume o que quer e panca a sua decisão. Essa nova direção constrói na sua vida mais confiança, mais coragem, independência, magnetismo pessoal. É uma energia daquela pessoa que não pede permissão para viver a própria vida. E é uma carta muito ligada à criatividade, a projetos e à liderança pessoal. Então aquela ideia que parecia confusa no início pode se tornar algo que coloca você em destaque. Algo onde você assume o seu brilho pessoal.
Esse novo caminho não constrói apenas resultados materiais, tá? Ele constrói a sua verdadeira versão. Uma versão mais segura, mais autêntica e mais alinhada com aquilo que realmente te move. Não diminua a força das suas ideias, Gêmeos. A rainha de paus lembra que quando você confia na própria vida, outras pessoas começam a enxergar esse valor também. Quando você tem coragem de seguir a própria visão, o mundo começa a reconhecer a sua força. E a verdadeira virada acontece quando você para de duvidar da sua capacidade. Gêmeos, essa mesa mostrou que a mudança começa dentro da mente, mas termina com você assumindo o seu próprio poder. O tarô não mostra apenas uma oportunidade, ele mostra um caminho que pode revelar uma versão muito mais forte de você. Confie na sua intuição. Se você sentiu que essa mensagem falou diretamente com você e queira mais informações, porque as leituras coletivas mostram caminhos, mas a leitura individual revela sua própria história. Entre em contato comigo. E lembre-se, Gêmeos, quem conhece o próprio valor, governa o próprio destino. Beijo, Sacléu!